Boa noite, irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Mas antes, convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse instante. Pai, nós queremos nessa noite, Pai, engrandecer o Teu santo nome. Receba, Pai, o culto que prestamos a Ti. Que o Senhor possa, Pai, achar em nós adoradores que o adoram, Pai, espírito e em verdade. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Nesse instante, rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim.
Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Que nós estejamos firmados em Cristo, né, na rocha que é inabalável. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai
afastem do meu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor, obrigado, Pai, pelo teu amor infinito, pelo teu amor, Pai, para conosco. E nós queremos, Pai, nessa noite declarar que nós queremos, Pai, abrir mão dos nossos desejos, Pai, dos nossos planos, para podermos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai, verdadeiramente viver, não apenas de palavras, mas com atitudes, Pai, o Evangelho da cruz, e estarmos dispostos, Pai, a matar a nossa carne, a viver uma vida, Pai, segundo o Senhor, Pai. Que possamos, Pai, com ousadia, experimentar do bom, perfeito, agradável, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Você pode se sentar. Eu quero convidar aqui à frente todas as crianças para estarmos orando, né? Antes delas irem para o culto infantil. Quero já convidar também antecipadamente aqui o irmão Leandro, que vai estar ministrando a
palavra hoje para nós. O pastor Paulo ele está pregando, no aniversário da igreja em Nepomuceno, e ele precisou se ausentar tanto pela manhã quanto agora pela noite, mas nós temos a convicção e a confiança de que o Senhor irá falar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, colocar em suas mãos a vida de cada criança aqui, Pai. Que o coraçãozinho delas, Pai, venha estar abertos para receber a mensagem que irão receber ali na sua classe, e que, Pai, nós possamos ver essas crianças crescerem e se desenvolverem na Tua presença, que eles possam, Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. O Senhor venha estar também com a vida do Leandro, Pai, usa a vida do Teu servo, que ele possa falar com ousadia a Tua palavra para nós. Espírito Santo, venha nos incomodar a viver uma vida segundo o que o Senhor quer, não segundo as nossas vontades, os nossos desejos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmão. Eu vou dar uma mudadinha aqui, porque todo mundo perceber que as minhas mãos vão ficar perdendo muito. Amém. Som? Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, te agradeço por mais uma noite aqui reunidos como igreja, Deus, neste momento tão especial, no qual a sua igreja é reunida para te adorar, te oferecer, ó Pai, um sacrifício de louvor, uma adoração, ó Deus, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecer por tudo que o Senhor é em nossas vidas e pedir ao Senhor a tua direção nesta noite, para que o que viemos a aprender aqui não venha sair simplesmente da minha boca, mas venha do coração do Senhor para os nossos corações. E eu agradeço por essa oportunidade. Te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Confesso que foi prazeroso ouvir o convite para estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Também confesso que não tenho lá, mas estou seguro que o Senhor está conosco aqui, faz presente, Ele vai me usar como vaso nas mãos dele, para que nós todos possamos sair daqui cheios da palavra do Senhor, cheios também do seu Santo Espírito. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. Também vou confessar uma coisa para os irmãos. Janara, comigo. Mudei o título da mensagem. Tá? Na hora do louvor, o de cruz, o título da mensagem mudou. Tá? O título da mensagem era A Mensagem da Cruz é o Poder de Deus. Vamos mudar. Vamos mudar para sim, eu amo a mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era?
Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Vamos trabalhar em cima desse texto. E um segundo texto também, em Coríntios, mas no capítulo 2, tá, irmãos? Dos versos 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 5. Diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Hoje falaremos do conteúdo da pregação de Paulo durante seu ministério. Ao direcionar sua primeira epístola aos Coríntios, ele disse que quando foi ter com eles, anunciando os testemunhos de Deus, não foi com palavras, um discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Antes, sua atenção estaria concentrada na verdade central do Evangelho, a redenção em Cristo, o crucificado, que é o centro da mensagem cristã. Portanto, o conteúdo da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este, o crucificado. Jesus Cristo se refere à sua pessoa e este crucificado se refere à sua obra. A pessoa e a obra do Senhor Jesus constituem a substância das boas novas cristãs. Esta mensagem era a verdadeira mensagem do Evangelho que Paulo pregava. Como diz em 1 Coríntios capítulo 1, 17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Então, realmente, o foco da mensagem de Paulo era a cruz de Cristo. Vamos utilizar então o ministério, a pregação do apóstolo Paulo para tratar essa frase, a mensagem da cruz. Okay? Primeiro eu vou tratar um ponto central ali da mensagem de Paulo, da pregação de Paulo. Vamos ler, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu ouvi esse texto e sempre fiquei me perguntando, mas eu nunca tive a curiosidade de ir atrás, de ver o que era, aonde estava esse texto, nas Escrituras, onde ele cita aqui, né? segundo as Escrituras. O verso 3 que ele cita está em Isaías 53, no verso 5 ao 12, e quando ele cita no verso 4 as Escrituras, Salmo 16, o versículo 10.
A cruz aponta, irmãos, para a justiça e para o amor de Deus. Jesus Cristo, crucificado, é o centro da pregação de Paulo e deve ser de todos nós, seus seguidores. O Evangelho não é antropocêntrico. Para Paulo, a centralidade da sua pregação é o Cristo crucificado. Para ele, o Evangelho é absolutamente cristocêntrico. Centraliza-se na morte e na ressurreição de Cristo. Em suas pregações, o apóstolo Paulo, então, usava a mensagem da cruz. Como lemos em 1 Coríntios, do capítulo 1, no versículo 18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, para os judeus, irmãos, ela é vista como escândalo, como vergonha. É vista como escândalo, como vergonha. Por quê? Porque os judeus esperavam um líder militar, um rei poderoso que viesse no seu cavalo forte, com seu grande exército, para libertar o povo judeu da opressão de Roma. E o que eles encontraram? O Salvador que foi pregado em uma cruz vergonhosa. Por isso, para eles é um escândalo. E os gregos, naquela época? Para os gentios, entre eles os gregos, Cristo crucificado era loucura. Como alguém que foi castigado de uma forma tão cruel e humilhante poderia resolver os problemas da humanidade? Tantos sábios estudiosos gregos passaram vários anos de suas vidas pesquisando, querendo resolver o problema da humanidade, solucionar perguntas como qual o motivo da nossa existência, por que eu estou aqui, entre outras perguntas como essa. E por isso eles tinham a mensagem da cruz como uma loucura. Como alguém que se diz um rei se entrega numa cruz e morre vergonhosamente. Isso seria um ato de loucura. Né? E para nós, os salvos? Para os salvos, a bendita mensagem da cruz é o poder e sabedoria de Deus. A mensagem da cruz tem poder para ressuscitar o homem morto de seus delitos e pecados, como está em Efésios capítulo 2, verso 1. A mensagem da cruz transporta o pecador da morte espiritual para a vida eterna de comunhão com Deus. E vemos em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no Cristo crucificado o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria. Aqui lemos em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 24. Mas não só Paulo usou aí a mensagem da cruz nas suas mensagens, na sua pregação. Temos lá na passagem do eunuco etíope, em Atos capítulo 8, o Filipe utilizando a mensagem. Os irmãos se recordam da passagem? Primeiro o Espírito leva Filipe ao deserto, ao caminho que desce para Gaza. Lá tinha o eunuco Filipe, o eunuco de Candace, a rainha Candace, o etíope, e ele foi para Jerusalém para adorar. E descendo e retornando para a sua nação, ele lia o livro do profeta Isaías. Isaías, provavelmente aquela parte de Isaías 53. Ele não estava entendendo. O Espírito chegou a Filipe e pediu para Filipe acompanhar ele ali naquele momento. E ele iniciou ali uma conversa com ele. E falou: você entende o que você está lendo? E ele disse: não, se ninguém me explicar, como eu vou entender? E Filipe utilizou a partir daquela passagem que ele estava lendo para transmitir as boas novas àquele homem. E a mensagem foi tão bem recebida que tão logo eles encontraram água pelo caminho e ali mesmo ele foi batizado. A mensagem da cruz, ela é simples, mas nós devemos estar preparados, para transmitir essa mensagem a qualquer um
ressuscitar aqueles que o Espírito Santo nos guiar a transmiti-la. Na pregação de Paulo, trabalhando na mensagem da cruz, ele utiliza algumas expressões importantes que devem ser lidas e trabalhadas aqui conosco nessa noite. Expressões como Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. São expressões que faziam parte da pregação do apóstolo Paulo. A primeira, Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo afirmou: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso está em Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo não se envergonhava de levar as boas novas de Deus à cidade sofisticada de Roma, apesar dessa mensagem ser vergonhosa para os judeus e loucura para os gregos, pois ele sabia que ela é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, diz como Deus, por seu poder, salva os que creem em seu Filho. Esse poder é oferecido na mesma forma para judeus e para gregos. A outra expressão que Paulo utiliza é o Cristo crucificado. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Portanto, não há outro Evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Okay? E a terceira expressão utilizada por Paulo é o Cristo ressurreto. Uma expressão importante no ministério de Paulo. Esta é um fato comprovadamente histórico. Há comprovações históricas da ressurreição de Cristo, tanto na Bíblia como em outros livros. Na Bíblia mesmo diz que depois da sua ressurreição ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então já um grande comprovatório. É um episódio que dá sentido e significado à fé cristã. Sem ela, a ressurreição de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, o cristianismo não teria razão de ser. Isso vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 14. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. É o motivo da esperança que faz com que o crente não se desespere ao ver a partida de um irmão em Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, também os crentes que morrerem antes da volta do Senhor ressuscitarão. Esta é a mais sublime esperança do crente em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo ele utiliza, então, nós ouvimos, que o apóstolo Paulo utiliza a mensagem da cruz em suas pregações. Nós vimos aí as expressões que ele utiliza para tratar esse assunto, levar essa mensagem ao seu ouvinte. Mas no que consiste a mensagem da cruz? Antes dos pontos que eu vou trazer para os irmãos, gostaria de lembrar sobre os efeitos na vida do cristão, na vida de quem recebe essa mensagem com alegria, na vida de quem é transformado por meio dessa mensagem. Os efeitos da mensagem da cruz se manifestam por meio de uma vida humilde, no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo. Uma vida de humildade. Um cristão que expressa sua fé, o seu amor a Cristo, a verdadeira grandeza é vista na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nós vimos no próprio Cristo esse modelo de humildade. Por exemplo, os atos de Cristo foi lavar os pés dos discípulos, mostrando como ele, mesmo sendo Deus, servia e mostrava o exemplo que ele esperava de nós, seus seguidores, sermos humildes. Um outro efeito é uma vida no poder de Deus. Como diz em 1 Coríntios, nós lemos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A pregação legítima da palavra de Deus, seja ela falada, citada, cantada, etc., é simples e não requer que o mensageiro seja ornado de diplomas ou de conhecimento técnico de retórica. O Espírito Santo é o principal condutor da mensagem ao coração do ouvinte necessitado de salvação. Vamos ler de novo? Vamos ler em João agora, irmãos? Evangelho de João, capítulo 16, o verso 8. João 16, o verso 8. Palavras de Jesus. Vou ler o 7, tá, irmão? A partir do 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, não há necessidade do pregador usar de palavras eloquentes, palavras difíceis, muitas vezes mal compreendidas por quem está nos bancos. Mas a palavra simples, ela é tão eficaz porque quem a interpreta, quem coloca o entendimento na mente do ouvinte é o Espírito Santo. Então não há necessidade de ficarmos uma hora aqui falando e te dando palavras difíceis. Vai causar canseira, cansaço, e a pessoa vai criar um bloqueio. O Espírito Santo não vai trabalhar dessa forma. Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vê como o apóstolo Paulo afirma bem nesse sentido? Ele tinha condições de fazer uma mensagem, uma pregação assim, de universidade, né? Uma pregação top, mas ele sabia que isso não era papel dele. O papel de trazer a mensagem, explicá-la na mente e no coração do ouvinte, é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo opera poderosamente mediante a própria mensagem. Portanto, ao compartilhar as boas novas com outras pessoas, devemos seguir o exemplo de Paulo e manter a nossa mensagem simples e básica. O Espírito Santo dará poder às nossas palavras e as usará para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É importante nós compreendermos esse trecho, essa passagem, porque às vezes nós estamos preocupados com o que vamos falar, às vezes deixamos de pregar o Evangelho porque já pensamos: mas eu não estudei, eu não sou capaz. Muitas vezes a gente pode pensar dessa forma: vou deixar para o Janai, né, que se formou, trazer a mensagem, pregar, vou conversar com aquele rapaz ali na praça. Não, o Espírito Santo chama você, chama eu, para compartilharmos a mensagem de as boas novas. Mas eu não entendo, eu não sei colocar em ordem, eu não sei a ordem cronológica, eu não... Compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida. A transformação que Ele fez na sua vida, já basta o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Não há necessidade de você trazer muita informação
com uma mente que está morta com seus delitos e pecados. A pessoa que está fraca espiritualmente não vai compreender os tesouros que nós temos na Bíblia. Agora, se a gente simplesmente compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, em 5 minutos, a gente tem capacidade de compartilhar como quem nós éramos, como nós caminhávamos, como nós vivemos. Em poucos minutos a gente consegue compartilhar em que momento da nossa vida nós somos alcançados por essa mensagem da cruz. Em poucos minutos, com poucas palavras, nós conseguimos mostrar para aquela pessoa o que aconteceu na nossa vida depois que ouvimos aquela mensagem. Depois que tivemos um encontro com Cristo. Como é a minha vida agora? O que essa mensagem tem feito na minha vida depois que eu tive um encontro com Cristo? O Espírito Santo trabalha. É simples, não é difícil. Então não é um trabalho para algumas pessoas. Todos somos chamados para anunciar as boas novas de Cristo. Estarmos disponíveis para o Espírito Santo, assim como ele fez com Filipe. Não sei, provavelmente Filipe estava indo para um outro caminho, o Espírito Santo falou: não, vem aqui, você vai para aquele caminho lá no deserto, bem difícil, vai lá, pois lá eu tenho uma vida para ser alcançada, eu vou utilizar você para levar a mensagem da cruz para aquela pessoa. Agora, sobre a mensagem da cruz. É um tema que a gente podia passar aqui vários dias, irmãos, falando, porque tem muita informação para a gente aprender sobre essa mensagem, o que norteia, o que dá sustentação para ela. Mas aqui, com o pouco tempo que nós temos, vamos trabalhar alguns 2 pontos importantes dessa mensagem, da mensagem da cruz. E o primeiro ponto que eu vejo que nos dias de hoje é um ponto que está sendo muito carente nas mensagens, na pregação da mensagem, é a condição da humanidade, a situação da humanidade diante de Deus. Não se vê falar sobre isso, muito pouco. O apóstolo Paulo inicia a sua exposição do Evangelho na carta aos Romanos, apresentando um problema. Existe um Deus santo, poderoso Criador, que manifesta seus atributos por meio da criação. Ainda assim, o homem, em seu orgulho, se rebela contra Deus e passa a seguir o seu próprio caminho, sem considerar aquilo que Deus requer do homem, sem considerar a existência de um soberano Criador. Em Romanos capítulo 3, no versículo 10, ele está citando o Salmo 14. Paulo chega à conclusão inevitável desse raciocínio inicial: não há nenhum justo, nenhum sequer. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 3, dos versos 9 a 19. Romanos capítulo 3, dos versos 9 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto e com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, debaixo dela, para que toda a boca que se
toda boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. E finalmente com o verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pouco se trabalha isso nas mensagens. A situação do homem, a situação da humanidade diante de Deus. Quando eu li esse texto e ele me levou ao Salmo 14, eu recebi uma resposta que eu queria há um tempo. Porque assim, quando nós vamos trabalhar, pregar para alguém, iniciar a mensagem com esse ponto, a condição da humanidade, eu gosto de tratar a questão assim, perguntar para a pessoa: você sabe como Deus nos vê? Como Deus te vê? Qual a sua situação diante de Deus? E eu sabia que tinha um versículo, mas eu não lembrava desse versículo. E aí, fazendo o estudo, eu cheguei ao Salmo 14. No verso 2 e 3, quer ver? Salmo 14, versículo 2 e 3. Diz assim, irmãos: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Achei o versículo que eu queria. Deus olha do céu e olha para os filhos dos homens. Não há ninguém que me busque, não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram. Eu faço uma pergunta, então: por que a humanidade não conhece a sua real necessidade diante de Deus? Por que a humanidade não conhece a sua real condição de Deus, o seu grande problema? Primeiro ponto: porque não conhece a si próprio. Uma vez num culto no lar, no IGM, que a gente fazia, o pregador trouxe um quebra-gelo assim, da seguinte forma: ele pegou uma folha de sulfite em branco para cada um, uma caneta, e pediu para a gente: desenhe a palma da sua mão, mas sem olhar. E aí, desenhei. Agora, faz uma comparação para ver se você acertou. Ninguém acertou. Todo mundo errou. Os irmãos já ouviram aquela frase, né, que diz: eu conheço algo como a palma da minha mão. Mentira. Não conhece. A gente não conhece a palma da nossa mão. Você olha agora: eu tenho um disco meio torto aqui, um reto aqui. Na hora que eu for desenhar, eu já não vou lembrar mais. Eu não conheço. Nós não nos conhecemos. Eu falo de experiência própria. Antes de casar, eu tinha uma mente. Casei, mudou. Eu aprendi coisas que eu não sabia como eu era. Não sabia que eu pensava daquela forma e nem que eu agiria em determinada situação conforme eu comecei a agir. Eu tenho que aprender muito sobre mim. E a cada ano que passa de casamento, você vai se conhecendo um pouquinho mais, conhecendo o cônjuge, por meio do relacionamento. A gente vai se conhecendo e conhecendo o nosso próximo. Uma outra pergunta para os irmãos: alguém vai para o médico sem estar sentindo sintoma nenhum? Sem estar sentindo nada? Eu vou no médico. Alguém vai? Alguém busca o médico sem estar sentindo um mal-estar, alguma coisa? Ninguém busca. Ninguém vai ao médico, por exemplo, uma mulher que está com um caroço no seio. Ela não vai buscar o médico se ela não sabe que ela tem um caroço no seio. Ela não vai. Ou então aquelas pessoas que têm um cuidado maior, né, têm uma regularidade. Mas a maioria não. Até o momento que ela se toca: opa, tem algo estranho em mim. Aí sim, eu vou procurar, porque eu vi que tem algo estranho em mim. Mas normalmente, sem sintoma nenhum, eu não busco o médico. Então,
voltando aqui para a mensagem da cruz, quem vai buscar a Cristo sem reconhecer que é mau? Quem vai buscar a Cristo sem reconhecer que é pecador? Ninguém. Jesus não falou que veio para os doentes, não para os cristãos, não para os sãos? Ele não fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Se eu não sei que eu sou mau, que eu sou pecador, eu não vou buscar Deus, porque eu estou bem. Não preciso de Deus. E a resposta a gente ouve muito no Evangelho. Não preciso não. Fala com o outro, fala com o meu vizinho aqui, já ouvi isso. Se eu não sei que eu sou pecador, eu não vou buscar. Se eu não sei que eu tenho um problema grave espiritualmente, eu não vou buscar Deus. Uma outra pergunta para entender por que a comunidade não reconhece sua real necessidade, outra resposta é porque não conhece a Deus. Não conhece a si mesmo e não conhece Deus. Lembra da passagem de Jó? Lá no finalzinho da história, quando ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de te ver. Eu vejo. Ele teve um encontro, tem uma música que fala, né? Antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ele teve um relacionamento com Deus. Ele conheceu a Deus verdadeiramente, não só de ouvir falar. Ele teve um contato mais íntimo com o seu Pai, um relacionamento. Lá em Mateus, capítulo 7, algumas pessoas vão falam que vai chegar um tempo e vão falar: mas Senhor, em teu nome não pregamos, não expulsamos demônios, não fizemos milagres, fizemos várias coisas em teu nome. E Jesus vai falar o que para essas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. O conhecer, o significado dessa palavra conhecer não é saber que existe, é relacionamento, é intimidade. Se a gente não tem relacionamento com Deus, nós não vamos conhecer, não vamos conseguir ver, ter noção da nossa situação ruim diante dele. Você vê o que o Salmo falou? Que ele olha do céu e vê, ninguém busca, ninguém entende. Os filhos dos homens ficam perdidos, todos se extraviaram. Ninguém vai me buscar. Mas se eu não buscar conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, eu não vou ter noção do meu estado pecaminoso. Se eu não ler o livro precioso, a palavra de Deus que Ele deixou, eu não vou ter ciência disso. Romanos, tem um texto de Romanos que fala, se não tivesse uma lei que falasse, por exemplo, que roubar é pecado, eu não saberia que roubar é pecado. Então, eu poderia, se eu estivesse roubando, eu não poderia ser condenado, porque eu não tenho conhecimento da lei. Mas se existe uma lei que fala que roubar é pecado, então agora eu sei, se eu roubar, eu tenho noção da punição e sei que eu vou sofrer a consequência. Os irmãos lembram da passagem da mulher samaritana? Nessa passagem, eu entendi uma coisa muito legal, que eu nunca tinha reparado. Jesus mostra para aquela mulher a situação dela diante de Deus, assim como nós tratamos aqui. No primeiro momento, ele mostra para ela que ela não conhecia Deus. Então ele fala: se você conhecesse aquele que fala com você, ele já está se apresentando. O próprio Deus está conversando com ela. Se ela tivesse intimidade com Deus, ela saberia que Ele era o Senhor. Então ele diz: se você soubesse quem sou eu falo contigo. Então ele mostra isso para ela, a necessidade de a gente conhecer a Deus. No verso 14, ele dá a real necessidade para ela. Você vê, ela vai todo dia ao meio-dia buscar água naquele poço. Por que meio-dia? Porque não tem ninguém lá.
Então ninguém ia ver, ela já sabia da situação, né? Via a situação que ela se encontrava. E ele fala para ela, se você beber da água que ele der, você jamais vai ter sede. Mostrando para aquela mulher a real necessidade dela, o real problema dela. O problema dela não era a sede da água do poço. O problema dela era a necessidade de Deus. Ela era uma pecadora, falha, estava num caminho muito torto, e o Senhor trouxe isso a ela. Mostrou para ela a real necessidade dela diante de Deus. Olhando, irmãos, para os conteúdos das mensagens, das pregações que nós temos hoje, a gente consegue ver quão grande, quão distante está as mensagens do que nós estamos tratando. Se você olhar para algumas pregações, você vai ver os 5 pontos para elevar a sua situação financeira, ou pontos que trabalham o ego do ser humano, mensagens que trabalham a elevação do espírito, entre outros, mas pontos que confrontam a gente é muito pouco. A ideia da palavra de Deus é de servir como um espelho. Sim, como um espelho. Na hora que eu olhar para ela e que eu meditar na palavra, o que vai refletir? Uma pessoa pecadora, uma pessoa pobre, cega, que precisa de Deus. Se ao ler a palavra de Deus e ela não me confrontar, e a palavra de Deus não me constranger e não me mostrar a minha situação diante de Deus, é só um livro de história que não vai fazer nada na minha vida. Mas se eu lê-la buscando relacionamento com Deus, com certeza a mensagem da cruz vai transformar a minha vida, assim como ela fez com a vida dos irmãos. Sobre a mensagem, o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos, uma vez tratado a situação do homem diante de Deus, é a substituição de Cristo. O que Cristo fez na cruz por nós? Em Isaías 53, os versos 4 ao 7, vamos ler, irmãos? Isaías 53, os versos 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. De acordo no Velho Testamento, e também eu vi isso em Hebreus, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, há necessidade de derramamento de sangue. E Deus tem trabalhado isso, já mostrando o que ia acontecer com Cristo desde o início da história da humanidade. Por exemplo, quando o homem e a mulher pecaram e se viram nus e fizeram roupas de folhas para eles, qual foi a atitude de Deus? Ele sacrificou um animal, tirou a pele daquele animal e cobriu a vergonha do homem e da mulher. Já foi um animal sacrificado, um sangue derramado, para tratar a situação do homem diante de Deus. O povo de Israel, todo o período, o povo de Israel tinha que, cada ano, sacrificar um animal puro, um animal perfeito, para perdoar os pecados, ou o meu, ou da minha família,
Até o sumo sacerdote também tinha que fazer isso. O animal tinha que ser sacrificado, derramar o sangue para perdoar os pecados. Tudo isso é como sombra do que haveria de acontecer. O derramamento do sangue de animal não tem poder para perdoar os pecados, mas aquilo simbolizado trazia para o sacrifício de Cristo, para o que Cristo iria fazer, a substituição. O perfeito pelo imperfeito. Quando o povo de Israel estava no Egito, na última praga, o que aconteceu naquela última praga? Iam morrer os primogênitos, né? E qual foi a orientação do Senhor para o povo de Israel? Sacrifica um animal, pega o sangue dele e passa nos umbrais da casa. Quando o espírito de morte veio, chegava na casa que tinha o sangue no umbral, ele passava por cima, passava de lá. Já demonstrando que Cristo ia fazer por nós. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não foi o que João Batista disse? O mesmo que aconteceu com Abraão e Isaac. Subindo para o monte para fazer o sacrifício, o filho pergunta para o pai: onde está o cordeiro? Qual foram as palavras do pai? O Senhor vai prover. E na hora do sacrifício, o menino já deitado no altar, o pai já com o cutelo na mão, com a faquinha lá, na hora que ia descer para sacrificar o filho, o que o anjo do Senhor fala? Já vi que você é alguém de fé, que não organiza obedecer. E falou: olha, tem um cordeiro ali no arbusto. Deus proveu o cordeiro para aquele sacrifício. Aquilo praticamente é uma simbologia do que Deus fez conosco. Nós, ali naquele momento, éramos de Isaac. Deus proveu o cordeiro naquele momento. Quem é o cordeiro que nos tira do pecado, né? Que nos livra da nossa condenação? Quem é o cordeiro que nos substitui? Jesus. Para o povo judeu, tinha um momento que eles havia dois animais que eram sacrificados. Um era sacrificado e um era lançado vivo no deserto. Um derramava seu sangue e purificava seu pecado. Agora, o pecado que você tinha foi apagado, foi pago. O outro animal, o sumo sacerdote Arão vinha, tocava as mãos sobre aquele animal e depositava todo o pecado do povo de Israel sobre aquele animal. E ele era solto no deserto. O homem acompanhava ele bem longe do arraial. Jesus na cruz, ele substitui esses animais. Ele, derramando o próprio sangue, nos purifica dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele fez expiação por nós. É como se ele pagou no nosso lugar. Lembra do Salmo 14, quando Deus olha para os filhos do homem? Antes de Cristo nos salvar, Deus olhava para mim e para você, o que ele via? Uma pessoa pecadora, uma pessoa que não tinha jeito, que estava condenada. Ao Cristo ser sacrificado, e quando nós o recebemos, quando nós recebemos esse presente de Deus, ele nos substitui. Ele se tornou pecador, ele se torna o pecado, ele se tornou o pecador que recebeu a ira de Deus, o castigo de Deus que era para cada um de nós. E agora, quando Deus olha para a gente, quem ele vê? O Cristo, o justo. Ele vê a justiça de Deus em nós. Ele não vê mais o Leandro, o pecador. Ele vê a justiça de Deus, de Cristo, no meu lugar. Foi justificado. Nós somos justificados. Cristo nos substituiu lá na cruz. Em Colossenses fala que a cédula que era contra nós, ele pregou no madeiro. Estava determinado, todos estávamos condenados. Por isso que Jesus uma vez disse
que não veio julgar o mundo. Ele não veio julgar o mundo porque o mundo já está julgado, o mundo já está condenado. Como diz a palavra, né? Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, ele já está condenado. E para finalizar, irmãos, qual é a resposta que nós devemos dar quando temos ciência disso? Qual é a resposta que nós damos? Tenho como exemplo de resposta o ladrão na cruz. Lembra dessa passagem? Olha que coisa, isso tudo aqui me enriqueceu bastante, viu? Muito obrigado. A resposta do ladrão na cruz é fundamental para o nosso entendimento. Quando nós temos conhecimento da nossa situação diante de Deus e conhecemos o que Cristo fez por nós na cruz. Ele fez isso na cruz. Quando o ladrão do lado começou a zombar de Cristo, o outro ladrão, o outro condenado falou: peraí, a gente merece estar aqui. Se a gente fez coisas erradas, nós merecemos o castigo. Já começa o início da resposta. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece o estado dele diante de Deus, ele sabe que ele foi falho, e ele diz: mas esse homem não. E como ele se refere a Jesus? Ele chama Jesus de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Opa! Então não é só Senhor, é o Rei. Ele sabe que ele tem um reino, que ele é o próprio Deus. Ele reconheceu Deus naquele homem que estava sendo crucificado. Diferente dos sábios daquela época, dos estudiosos, dos escribas, dos gregos, que tinham aquela mensagem, aquele ato na cruz como uma loucura. Ele viu diferente. Ele viu aquilo como uma redenção. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele clamou pela vida dele. No último minuto de sua vida, qual foi a resposta de Cristo para ele? Ainda hoje eu te digo: estarás comigo no paraíso. Olha a resposta que ele deu para Jesus. E é simples. Assim como a mensagem é simples, a resposta também é simples. Eu sou pecador, eu tenho que reconhecer isso. Mereço o castigo de Deus e não há nada que eu possa fazer para me salvar. Mas creio em Jesus Cristo e nele deposito a minha fé, não nas minhas obras, mas no sacrifício de Cristo na cruz. A resposta também é simples. Concluindo, irmãos, a mensagem da cruz é a mensagem central do cristianismo. E não existe cristianismo verdadeiro sem a verdadeira compreensão da obra de Cristo na cruz. Não tem como compreendermos o Evangelho, não tem como compreendermos a mensagem de Cristo sem entender a nossa situação diante de Deus. Tocava, irmão. Sem a gente compreender a nossa situação diante de Deus e sem compreendermos a substituição de Cristo na cruz por nós. Se não pregarmos, não houver pregações que nos levam a compreender a nossa situação diante de Deus, nunca vamos nos converter. Não adianta só o pregador trazer uma mensagem e eu falar: eu aceito a Cristo. Ok? Imagina uma pessoa que é um assassino, um estuprador, um cara muito mau. Ele do nada passa aqui em frente à igreja: vou descer aqui, vamos esconder o policial que está me perseguindo. Entra aqui, senta no último banco, o pregador vem, leva a mensagem da cruz e fala para ele. Não desse jeito, mas ele fala: olha, Deus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai viver bem. Alguém aceita Jesus? É claro que ele vai levantar a mão. Poxa, olha, ele sabe do pecado dele, ele sabe da vida desregrada dele. Aí vem alguém e fala: olha, Deus me ama e Ele vai me perdoar se eu aceitar, vai perdoar os meus erros. Então eu quero.
Quem não vai querer? No primeiro mês em que Deus começar a lapidar a vida dele, que Deus começar a endireitar a vida dele, ele vai falar: peraí, não foi isso que falaram. E eu vi isso pessoalmente com pessoas. Peraí, quando pregou, falou que a vida ia ser bem assim. Não tem um mês de vida cristã, já perdi o emprego. E falou: não, se for para ser assim, eu não quero. Aonde está a pregação que mostra a situação dele diante de Deus? Para ele poder reconhecer que ele é pecador e que ele não pode fazer nada para se salvar. Não tem, não se prega. Não há conversão. As pessoas são convencidas de algo. É bom ressaltar que não estamos simplesmente falando do madeiro, da cruz em si, mas da cruz de Cristo, que representa a sua obra redentora, mediante sua morte substitutiva no Calvário. As pessoas podem apegar-se à sabedoria humana, à ciência e à razão, mas somente o Evangelho conduz à salvação. Qual é a sua resposta diante da mensagem da cruz? E aí eu volto para o título da mensagem. Eu digo sim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa tem que ser a nossa resposta. Vamos orar, irmãos? Pai, eu agradeço por essa oportunidade. Agradeço por estar aqui com os irmãos, ó Deus, podendo compartilhar uma porção da tua palavra. E digo, Senhor, como eu aprendi esses dias estudando para este momento. E também sou grato ao Senhor, porque vi a tua ação na minha vida nesta noite, tirando de mim, meu Pai, o nervosismo que eu estava. Só o Senhor conhece. Mas eu sou grato, porque estou aqui com os meus irmãos, aprendendo mais do Senhor. Que possamos nessa semana, Pai, refletir no que ouvimos nessa noite e poder entender, ó Deus, como o Senhor é grande nas nossas vidas, como pequenos nós somos. Continue falando nossos corações e use essa comunidade, use essa igreja, Deus, para proclamar a tua verdade, para proclamar, ó Pai, a mensagem da cruz a todos que aqui vivem. Eu te peço, Pai, é isso que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão.